Pessoal, boa noite. Na aula de hoje vamos falar sobre colometria. Esse método colométrico, como ele se baseia, seus princípios e os cálculos que são envolvidos na colometria. É um método eletroanalítico muito utilizado na química analítica. Então vamos recapitular. Sobre os métodos eletroanalíticos, nós temos os métodos interfaciais e os métodos não interfaciais. Rapidamente, métodos interfaciais são aqueles em que há o contato do eletrodo com a superfície do eletrodo com a camada fina da solução. Então, nos métodos não interfaciais não ocorre esse contato. Temos aí os métodos estáticos, que não tem a utilização de uma corrente, que é a potenciometria, que nós falamos nas aulas passadas, titulações potenciométricas. E os métodos dinâmicos, que tem a necessidade de a passagem de uma corrente. Temos aí o de potencial controlado, a voltametria, a amperometria, a eletrogravimetria e a colometria, que vamos falar hoje. E como corrente constante temos as titulações colométricas e a eletrogravimetria. Nos métodos não interfaciais, que falaremos mais adiante, temos a condutimetria e as titulações condutimétricas. Então, a análise colométrica baseia-se necessariamente em medir a quantidade de eletricidade que é necessária para que se converta numericamente, quantitativamente, o analito dessa amostra em uma outra espécie com outro estado de oxidação. Então, essa corrente ela vai fazer com que a espécie que está sendo analisada sofra uma transformação, uma reação, porque passa para outro estado de oxidação, e nisso ela vai ser basicamente medida quantitativamente. A colometria ela tem como vantagem, assim como os métodos gravimétricos, ela não depende de padrões, então não tem necessidade de um padrão químico, não tem necessidade de calibrar através desse padrão, pois ela trabalha com grandezas físicas, que são a carga elétrica e massa, diretamente. Então são parâmetros que podem ser medidos com precisão. Outra vantagem são métodos rápidos, eles não requerem que o produto da reação eletroquímica seja um sólido passível de ser pesado, então não tem necessidade, igual na gravimetria, de depois de todo o processo pesar-se o produto. Então, na análise colométrica, durante o processo ali de eletrolítico, o aparelho já te dá as informações da massa, independente da massa ser de proporções bem pequenas. Eles são tão exatos quanto os procedimentos gravimétricos e volumétricos convencionais. Quando nós podemos utilizar a colometria? Envolvendo uma reação catódica ou anódica, onde há presença então de dois eletrodos no aparelho, onde vai haver a deposição de elétrons no cátodo e outro no ânodo. Podemos assim determinar a análise colométrica. Um exemplo disso é a dissolução de um metal ou a oxidação ou redução de uma espécie solúvel. Uma condição imprescindível que não pode faltar na colometria. Para que a colometria ocorra, nós temos que ter apenas uma reação envolvida, porque se tivermos outras reações, isso pode interferir no resultado da análise. E também que a eficiência dessa corrente ela permaneça 100%. Caso a eficiência da corrente caia durante a análise, não poderemos assim medir quantitativamente com eficiência o resultado do nosso analito. Observação: a eficiência da corrente ela pode ser obtida sem que o analito participe diretamente do processo de transferência de elétrons junto ao eletrodo. Então não tem necessidade do analito participar dessa transferência de elétrons.